Meus amados irmãos e meus amigos, saúdo-os no nome precioso do Senhor Jesus. A Ele seja toda honra, toda glória, agora e sempre. Amém. Na meditação de hoje, queremos considerar o sacerdócio. O ministério do sacerdote foi uma intermediação entre Deus e o ser humano. Portanto, um mediador entre Deus e o ser humano. A partir da existência da igreja, no entanto, esse trabalho, essa intermediação cessa. A igreja constitui o novo povo de Deus, o corpo de Cristo, que teve início com a vinda do Espírito Santo a esse mundo. Aí, então, deixou de existir o sacerdócio clerical. E mesmo assim, existem denominações que conservam esse ofício clerical, o qual é infundado e obsoleto. A Igreja de Jesus reconhece, conforme as Escrituras, em cada crente um sacerdote. Queremos ler o texto de 1 Pedro 2:9, onde afirma: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queremos, portanto, dar atenção para a afirmação, para a função e tarefa do sacerdócio. Queremos ler um texto também no Velho Testamento, no livro de 1 Crônicas, capítulo 23, verso 13. Ali diz assim: Filhos de Arão, Arão e Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e seus filhos, perpetuamente, e para queimar incenso diante do Senhor, para o servir e para dar a bênção em seu nome eternamente. Bonita essa palavra e muito significativa. Dela nós queremos aprender. Como vemos nesse verso, o sacerdócio arônico é descrito por 3 expressões. Essas expressões ainda têm valor para nós hoje, para a tarefa de vida, para todo cristão autêntico. Pois, como cristãos, somos um povo sacerdotal. Esse também vem a ser nosso tema. Cristãos, um povo sacerdotal. As tarefas sacerdotais de Arão e seus filhos consistia, primeiro, em queimar incenso a Deus. Assim diz o verso que temos lido. Queimar incenso ao Senhor. A fumaça de incenso aromático, um incenso preparado com muitas ervas, especiarias aromáticas, teve que subir ao céu, diante do Senhor. Esse óleo devidamente preparado com ervas aromáticas, bálsamos, esse era queimado
sobre o altar para subir à presença do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 8, nós lemos que as orações dos santos, portanto as nossas orações, constituem esse incenso. Vamos ler o verso, Apocalipse 5, 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então aí nós vemos que as orações que nós levamos diante de Deus, o trono de Deus, elas constituem esse incenso, do qual Deus se agrada. Nossa tarefa, portanto, é orar. 1 Timóteo 2, verso 1. 1 Timóteo 2, 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões de graças, ações de graças, em favor de todos os homens. Vamos, pois, nos lembrar que, como crentes em Cristo, somos escolhidos para trazer o incenso da oração, fazê-lo chegar ao seu santo trono. Todas as vezes que fizermos isso, que orarmos, nós deixamos chegar diante do Senhor esse incenso sagrado. Que haja abundante aroma de oração nos nossos quartos, nas nossas salas, nos nossos lares, nas famílias, também nas nossas reuniões. Esta é a vontade de Deus para conosco, irmão. E segunda observação do texto que temos lido de Crônicas: servir ao Senhor. O sacerdote, ele queimava incenso e ele servia ao Senhor. Aí vem todo aquele serviço que o Arão e seus filhos prestavam. Fazer o fogo sobre o altar, manter o fogo aceso, queimar os sacrifícios de animais trazidos ali, e, enfim, todos os serviços, as tarefas sagradas do santuário. Esse era o serviço, levar as cinzas embora todos os dias e assim por diante. Esse serviço Deus só recebeu de Arão. Ninguém outro poderia trazer esse serviço. Era serviço específico dos sacerdotes. Arão, em primeiro lugar, e seus filhos, também sacerdotes. Nós somos convocados para servi-lo. Isso é, de fato, um grande privilégio que nós temos como crentes. Poder servir a esse Deus todo-poderoso, glorioso. E ele não aceita serviço alheio. Deus não aceita ser servido por alguém que não é dele. Nós é que temos esse privilégio de servi-lo. Servir de coração grato e humilde. Essa é uma condição realmente muito importante, talvez a mais importante. Não adianta trazer
sacrifícios e ações de graças a nosso Deus com o coração arrogante, mas devemos servi-lo gratos e em humildade. Que nossa vida toda seja um serviço rendido a Ele. Arrogantes não podem servir, não servem para servir. Servos não poderão querer governar. Servos estão aí para servir. Portanto, nós não temos a incumbência de governar, mas de servir. Na igreja de Jesus, há muito serviço a ser feito. Até tem pessoas que acham que não tem serviço para elas na igreja, né? Para mim não há o que fazer. Isso é uma desculpa esfarrapada, na verdade. Quem quiser trabalhar na igreja de Deus, quem quer estar a serviço do Senhor, sempre tem algo a fazer. Em terceiro e último, o sacerdócio, ele incluía a bênção. Arão, como sacerdote, ele tinha a função de abençoar as pessoas em nome de Deus. Para isso ele foi separado, para abençoar. Ora, colocar as palavras, colocar o favor, colocar o poder de Deus sobre o povo. Isso quer dizer abençoar. Vamos ler em Números 6, 27, onde foi instituído esse ministério sacerdotal de Arão. Ali nós lemos assim: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Abençoar quer dizer pôr o nome do Senhor sobre alguém. Coisa maravilhosa. Quando nós abençoamos alguém, nós estamos fazendo nada diferente, nada mais e nada menos do que colocar o nome do Senhor sobre aquela pessoa. Que coisa grandiosa poder colocar o nome de Deus sobre alguém. Nós somos discípulos de Jesus e temos a função de abençoar. Em Mateus 10, 12 e 13, quando Jesus incumbiu os seus discípulos a irem como missionários para as cidades, para as vilas, para pregar o Evangelho, Jesus disse para eles: ao entrardes na casa, saudai-a. E se ela for digna de vocês, se a casa vos receber, venha sobre ela a vossa paz, quer dizer, a vossa bênção. Se alguém vos receber, se alguém abrir a sua casa, se alguém ouve a vocês com interesse, vem sobre ele a vossa paz ou a vossa bênção. Nós somos transmissores de bênção. Enquanto milhares e milhares de pessoas maldizem, proferem maldições por aí, nós podemos abençoar. É uma coisa muito importante. Meus queridos, será que nós já abençoamos alguém hoje? Alguém da nossa família? Os amigos? Irmãos da igreja? Abençoar? Às vezes nós nos esquecemos de fazer isso. E nós somos o povo profético. Nós somos chamados para abençoar as pessoas. Vamos fazer uso disso. Nós devemos abençoar não só aqueles queridos, aquelas pessoas que nos são queridas,
mas até os perseguidores, até os inimigos, nós devemos abençoar. Vamos ler isso aí em Romanos 12, verso 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Essa palavra muitas vezes nos parece estranha, mas ela está aí, é a palavra de Deus, é ordem, é exortação para nós. Abençoar os que nos perseguem, os que nos chateiam. Isso não é tão fácil, mas nós somos chamados para fazer isso, a praticar isso. Amaldiçoar? Não. Bendizer? Sim. Abençoar? É isso que devemos. Como é precioso, irmãos, poder ser parte desse povo sacerdotal, não é mesmo? Aquele povo que foi chamado, que foi escolhido para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Nós temos essa incumbência de orar ou queimar incenso, trazer o incenso da oração diante de Deus. Somos chamados para servir e para abençoar. Não vamos nos esquecer disso. Nisto consiste toda a nossa tarefa de vida como cristãos. Que Deus nos ajude a cumprir essas tarefas gloriosas para glorificar mais ainda o grande sumo sacerdote, o nosso querido e amado Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude nisso. Amém.